Salve, galera! Vamos lá para fazer mais uma provinha da UERJ, agora corrigindo a prova de 2012. A provinha de 2012 da UERJ. Então, vamos aqui começar a nossa correção. Vou trazer aqui trazer para nossa área de correção aqui. Então, tá aí a provinha de 2012. Fazer a provinha de química, questão por questão. Vamos lá. Bom, sem mais delongas, vamos logo para a primeira questão. A primeira questão ele diz assim: ó, a quantidade total de astato encontrado na crosta terrestre é de 28 gramas, o que torna esse elemento químico mais raro do mundo. Ele pode ser obtido artificialmente através do bombardeamento. Perfeito, ó, cuidado. Essa palavrinha bombardeamento significa que a partícula. Então, quando a gente fala em bombardear, significa que a partícula vai estar onde? Partícula alfa, beta, né, o nêutron vai estar no reagente. Então, isso aqui é o contrário de emissão radioativa. Bombardeamento, as partículas vão se encontrar no reagente. Bom, bombardeamento de bismuto por partícula alfa. Tá? Então, a gente vai pegar o elemento químico bismuto e adicionar partícula alfa no reagente. Então, a primeira coisa que ele pede é escreva a equação nuclear balanceada da obtenção do astato a partir do bismuto. Então, o bismuto ele vai reagir com uma partícula alfa e vai formar o astato. Mas vamos lá, a gente tem que pegar as massas dos átomos que estão participando da reação, né? O bismuto ele disse que é o bismuto 209, então a gente bota aqui 209 e o astato é o 211. Então tá aqui astato 211. Bom, como ele emite uma partícula alfa, então alfa 2, 4, a gente precisa pegar os números atômicos e isso aí a gente pode recorrer à tabela periódica. O que a gente não pode recorrer à tabela periódica é um número de massa, que são esses valores ali, né? O 209, o 211, a tabela periódica traz massa atômica, que é a massa média dos isótopos que compõem, né, o elemento químico. E aqui a gente está falando do átomo. Então a gente não pode recorrer à tabela periódica para pegar esses números. Tanto é que esses números são dados, ou se a gente precisasse, eles seriam calculados. Então o bismuto, olhando a tabela periódica dada da prova, é 83 e o astato 85. Só que o cuidado que a gente tem que ter aqui é o seguinte: a gente tem que conferir se está tendo um balanço de massa e um balanço de carga. Quando a gente olha para as cargas, nós temos 83 mais 2 igual a 85. As cargas estão fechadas. Mas quando a gente olha o número de massa, tem 209 mais 4, não é igual a 211. Então, o que está acontecendo aqui? Aqui ainda está faltando, isso aqui vai dar 213, né? Ainda está faltando mais 2. Faltam duas massas, né? Dois valores de número de massa. Então, esse número de massa vai vir de quem? Tem que vir de uma partícula que tem massa, mas não tem carga. Porque a carga está fechada. 85 igual a 85. E essa partícula é a partícula que a gente chama de partícula UERJ, né? A UERJ adora o nêutron. Então, essa questão aqui, para a primeira questão, é uma questão bem elaborada. Tá? Não é comum cair. Nos últimos anos, a gente não viu questão de radioatividade na primeira questão, né? Então, é raro isso acontecer. Logo, a primeira questão vir radioatividade. E essa aqui já veio, né, com um grau de dificuldade um pouquinho acima, porque está cobrando aqui a atenção do aluno, né? O estudante tem que ter uma atenção aqui redobrada e aqui ele não fala em nenhum momento de nêutron. No texto ele não fala nada. Então isso aqui era o balanço que você tem que fazer antes de responder a questão. Beleza? Então essa questão aqui eu considero ela de média para difícil. Esse grau de dificuldade aqui vem justamente em lembrar de fazer o balanço de massa e o balanço de carga. Então sempre tem que ter esse cuidado para ver se está tudo equilibrado. Bom, aí ele pede também, calcule também o número de átomos de astato na crosta terrestre. Então agora é que a galera caiu do cavalo também nessa questão. Por quê? Porque você agora, como você vai fazer um cálculo químico, você tem que pegar a massa do elemento, não a massa do isótopo 211. Então algumas pessoas fizeram o cálculo a partir do 211. Se fizer o cálculo a partir de 211, vai perder um pontinho porque você está errando o conceito.
Tá? Então, para fazer cálculos químicos, a gente tem que pegar a massa atômica, não o número de massa. Agora sim tem que recorrer à tabela periódica. Então, na tabela periódica, a massa do astato é 210 gramas por mol. Então, isso significa o quê? Isso aqui é a massa atômica. Então, a massa atômica do astato. Isso aqui a gente pega onde? Na tabela periódica que é dada na prova. Então, 1 mol de astato tem 210 gramas e isso contém 6 vezes 10 a 23 átomos. Quando é que eu uso 6,02? Você vai usar 6 vezes 10 a 23, porque aqui na tabela da prova, aqui depois da questão 5 eu botei a tabela. Ele deu o valor da constante de Avogadro. Lembra que eu sempre falo aqui, vai na tabela periódica e vê o que está sendo fornecido. Porque com certeza vai ter uma questão daqui a pouco que a gente vai usar isso aqui. Quando chegar nessa questão eu vou falar, tá vendo lá? Estava lá na tabela periódica. Então, a tabela periódica ela traz as constantes que você vai usar na prova. Então, aqui ela deu 6 vezes 10 a 23, então não vou usar 6,02. Vou usar os 6 vezes 10 a 23 átomos. E aí a gente vai colocar o 28 gramas aqui. Então, a gente vai calcular o número de átomos de astato que tem na crosta terrestre. Isso aqui vai ser 28 vezes 6 vezes 10 a 23 sobre 210. Esse 210 aqui, esse zero a gente corta aqui, fica 10 a 22. 21 a gente pode dividir tudo por 7, né? Então, eu posso dividir tudo por 7. 7 aqui vai dar 4. Aqui vai dar 3. Então, agora eu posso dividir o 6 com 3. Vai dar 2. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 10 a 22 átomos de astato na crosta terrestre. Beleza? Então tá aí, nosso padrãozinho de resposta. A questãozinha foi respondida tranquilamente. Beleza? Então, fizemos aí a primeira questão, uma questão que envolve radioatividade. E envolveu também cálculo químico, né? Envolvendo uma grandeza que é a grandeza massa molar e constante de Avogadro. Beleza? Vamos para a próxima questão.